Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria ser bem sucinto e bem rápido, mas antes eu queria comentar uma frasezinha. Antigamente comentava-se que quem gosta de explicação é ou era pai de noiva, não é verdade? Porque hoje acho que nem pai de noiva quer saber de explicação. Então a gente não veio aqui para comentar alguma coisa. Eu vou comentar sobre o zoneamento. Eu, como falei na outras sessões atrás, eu precisei arrumar uma equipe de engenheiro e arquitetos que entendesse do assunto, porque eu participei de algumas audiências públicas no cinema sobre o plano diretor, zoneamento, patrimônio histórico, e eu disse aqui na sessão uma vez que aquilo era um verdadeiro labirinto, e é o que é. Tanto que é que esses profissionais envolvidos na averiguação e na elaboração de emendas e alterações, de revisões, eles me informaram que a tanto comentada e falada José Massucato, ela existe como rua, como avenida, mas de fato ela não existe, porque o terreno lá é contínuo. Não existe essa rua, porque o terreno é contínuo. Foi lá construído a rua, não foi desapropriado, não foi tomada nenhuma medida legal, não sei qual, mas essa rua não existe. E sobre o patrimônio histórico, Botucatu, que é uma cidade mais ou menos do tamanho de Jaú, quase que nem Jaú, vocês pasmem, tem 2 imóveis considerados de patrimônio histórico. 2, seu Tito, 2. Tudo isso. Itu, que é uma cidade da onde veio as pessoas para fundar e formar em Jaú, tem 300 imóveis considerados de patrimônio histórico. Jaú, uma surpresa, 553 imóveis e 30 não localizáveis ainda. Então, vereador Atílio, nós vamos fazer mudança profunda no patrimônio histórico. Uma alteração, espero contar com o apoio dos vereadores, das pessoas que fazem parte da comissão, porque realmente o patrimônio histórico na nossa cidade é um absurdo. Nós vamos, na emenda nossa, para que ninguém seja pego de surpresa, então, por favor, comparecer na audiência pública, como foi lido aqui pelo senhor presidente, quarta-feira, dia 29, às 9 horas da manhã. Para depois ninguém alegar que o doutor Segura fez emenda e que não sabia de nada. No plano do zoneamento foi aumentado. Eu vou restringir na minha emenda a menos da metade do que era. E os imóveis também eu vou restringir drasticamente. A cidade precisa de patrimônio histórico, todas as cidades precisam. Mas realmente os casos que são de patrimônio histórico. Não porque tem uma arandela
um recocó lá na janela, nós vamos considerar de patrimônio histórico. Pois não, vereador? Acho que muito bem. Algumas perguntas tinham que ser respondidas, porque primeiro que não se pode confundir casa velha com patrimônio histórico, casa histórica, tá? Isso daí tem que... E eu tinha colocado já algumas sessões atrás a questão. Quando você determina que uma casa deve ser tombada, o valor desse imóvel já caiu. Tá? Já tombou, né? Já tombou o valor. E muitas vezes, para as famílias que são proprietárias do imóvel, é um prejuízo muito grande. Que através de uma canetada você interfere no futuro, no arroz e feijão de muita gente. Então a pergunta é, quem vai arcar com esse prejuízo? Temos o direito de determinar esse prejuízo em função do patrimônio histórico? Perfeito, mas tem que ter ressarcimento. A prefeitura, o bem público, o Estado, a União, de forma alguma pode ser lesado em momento nenhum. Afinal de contas, você é multado, recebe processo toda vez que você leva algum dano ao patrimônio público. E quando o público tenta interferir no privado determinando, então a gente tem que tomar esse cuidado. Segunda coisa, vencida essa primeira questão de quem paga a conta, quem vai manter o imóvel. Porque a família, muitas vezes, pode não ter recurso para manter aquele imóvel em pé. Nós temos aqui passado pela cidade e notamos que vários imóveis estão ao sabor do tempo. Porque não se pode colocar um prego, não pode colocar nada. E quem vai pagar essa conta? Então, que tipo de isenção, que tipo de motivação nós vamos oferecer para as famílias que possam se considerar lesadas nesse momento? Eu não gostaria de ver nenhuma lei que chegasse por aqui determinando esse dano às pessoas. Também adoro casa antiga, a questão da arquitetura, acho uma coisa maravilhosa. Tá? Às vezes a gente vai para São Paulo, fica ali parado, olhando aquelas obras arquitetônicas maravilhosas, os afrescos, as mãos francesas que o pessoal fala, né? Todos aqueles adornos. Imaginando como fez tal. Acho muito bonito, mas eu acho, ao mesmo tempo, muito feio pôr a mão naquilo que não é nosso. Interferir em destino de outras pessoas que não tem nada a ver com isso e que eu acho que não é justo nem certo. Eu fico contente do senhor partilhar da minha ideia, caro colega e vereador. Como também... Quer falar? Pode falar, vereador. Obrigado pela parte, nobre vereador. Eu também tenho a mesma ideia de Vossa Excelência. E eu queria frisar. Tem família que tem um imóvel só. Às vezes ele necessitava de fazer ou a venda desse imóvel por uma questão financeira ou coisa assim. E ele não pode fazer. E se ele fizer, é um preço irrisório. Viu? Então, que tem alguém aquele que for considerado, que tenha alguém para manter ele em condições de visitação. Às vezes a família não tem condições de deixar ele. Eu tenho um exemplo, aí na São Pedro da Barra Mansa. Lá tem uma construção, antigamente era uma venda, é a coisa mais linda a arquitetura daquele prédio. Acho que de 1800, não sei o quê, 1900, não sei o quê. Lá sim. Por que lá não foram tombar aquele prédio e a própria prefeitura ou o órgão público, sei lá quem, que teria a obrigação de cuidar daquilo? O fazendeiro não derrubou, mas está caindo com a ação do tempo. Aquilo sim teria que ser tombado, mas não deixar para o proprietário cuidar. Aquilo sim deveria ser um local de visitação. E, portanto, não foi tombado. Então, eu compactuo com a ideia, sim, que tem que diminuir, e muito, esses imóveis tombados. E eu, fazendo parte da comissão do patrimônio histórico, quero compactuar com a ideia do nobre vereador. A ideia é nossa, né? A ideia não é do doutor Segura, a ideia é da Câmara, que praticamente a Câmara inteira está descontente, já recebeu
pessoas pedindo, implorando para arrumar uma solução para isso. Então nós vamos tentar arrumar, não vamos desfigurar a cidade, vamos dizer. Nós vamos manter as casas que são realmente de patrimônio, que representa a história, que representa a arquitetura antiga, que representa a época do café, né? Nós vamos conservar tudo isso. O que nós vamos tentar tirar é aquelas casinhas que ficam coladas parede com parede, casa geminada, e não pode mexer no quarteirão inteiro. Tem quarteirão inteiro que não pode mexer, gente. Tudo casinha velha caindo aos pedaços, que nem o Dr. Paulo falou, caindo aos pedaços. Como também tem outras alterações no zoneamento que falam em construções de prédios, de edifícios, com coeficiente de aproveitamento que não dá para fazer. Um prédio de 10 andares, um prédio de 8 andares, é impossível fazer com aquele coeficiente de aproveitamento, mesmo comprando espaço virtual das pessoas que têm imóveis considerados de patrimônio público. Não dá, é impossível. Como também tem a zona de construção predominantemente residencial, zonas de residência, só de residência, em que estipula lá no programa da Minha Casa Minha Vida, que é de 0 a 10 salários. E tem lugares que só pode construir casas de 300 metros, área de terreno de 300 metros, para área de 0 a 3 salários. Isso é impossível. 0 a 3 salários só consegue fazer casa se a prefeitura, o governo, o Estado der o terreno. Senão a pessoa não consegue comprar o terreno e construir a casa. Então tem várias irregularidades do meu ponto de vista e do ponto de vista que essas pessoas estão analisando, e que vai trazer, vereador Fernando Frederico, muito debate e muitas implicações aqui na Câmara, nas audiências. Nós esperamos contribuir com esse estudo, que eu não tenho noção, por isso eu contratei umas pessoas para fazer esse estudo. Esperamos contribuir com esse estudo para que realmente os debates ocorram de uma maneira profícua, que realmente traga benefício para a cidade, para as pessoas, e para a população, para a Câmara, para o prefeito, e que todo mundo seja beneficiado. Obrigado, presidente.